falando aí, lendo o relatório final, relatório oficial da CPI do INSS, que investigou, ou que diz ter investigado, porque ela não trouxe nenhuma novidade, não trouxe nada que já não tivesse sido publicado pela imprensa, ou nada que a Polícia Federal não tenha adiantado, porque a Polícia Federal está investigando. A história ali dos velhinhos, já dos aposentados que foram roubados. Essa história toda começou ainda no governo Bolsonaro. Mas voltando, essa CPI do INSS tinha comemorado ontem ou anteontem a decisão do ministro André André Mendonça. Mendonça, aquele terrivelmente evangélico, que deve sua nomeação para o Supremo a Bolsonaro, talvez deva até mais a Michele, que batalhou mais pela aprovação dele para ministro do Supremo do que o próprio Bolsonaro, que no começo indicou, depois que viu que o pobre do André Mendonça estava enfrentando dificuldades para ter seu nome aprovado no Senado, largou ele de mão. Aí a Michele, como boa evangélica, saiu em socorro do André Mendonça. Mas o André Mendonça tinha tomado a decisão solitária, mas sujeita à avaliação do Supremo Tribunal Federal, do plenário do Supremo, de que essa CPI poderia ser prorrogada como a CPI, ou pelo menos os seus comandantes, queriam. Era para poder ficar mais perto da eleição, para ficar fazendo esse barulho todo, porque é só barulho, é só espuma, fazer esse barulho todo, até quando não desce mais. O Eduardo Mendonça, o André Mendonça concordou. A CPI pode ser prorrogada. Eu autorizo. Aí ontem o André Mendonça foi desautorizado pelos seus pares. Apenas um ministro, além dele, votou pela prorrogação da CPI. Os outros disseram: não, esse negócio de prorrogação da CPI cabe ao Congresso. Veja, eles não proibiram a prorrogação, eles disseram: isso é tarefa do Congresso. É matéria de interesse do Congresso e depende dos poderes do Congresso. Se o Congresso quiser, pode prorrogar. Mas não cabe ao Supremo Tribunal Federal declarar que ela está prorrogada. Cabe ao Congresso, não ao Supremo. Foi o primeiro chega para lá que o André Mendonça, depois que virou a grande estrela do Supremo, porque passou a ser o relator do caso Mastro, foi o primeiro chega para lá que ele levou. Aí, muito bem. Aí, como a CPI não foi prorrogada, ela está correndo contra o relógio. Se eu não me engano, é hoje que termina o prazo dela para a leitura do relatório, ou é amanhã, ou pode ir até amanhã, não sei. É de hoje para amanhã. E depois que terminar a leitura desse relatório, que é o relatório oficial dos poderosos chefões da CPI, aí a oposição, no caso, são os que apoiam o governo, vão querer apresentar, a oposição vai querer apresentar também o seu próprio relatório para se opor a esse relatório. Isso já aconteceu na história de várias CPIs, não é uma novidade, não. Então, por exemplo, nesse relatório aí, eles indiciam, por exemplo, o Lulinha, filho do presidente. Eles dizem que o Lulinha, olha, até vai ver, viajou para o exterior para fugir. A defesa do Lulinha já disse 200 vezes, não, ele foi ao exterior agora em viagem de trabalho. Ele está morando em Madrid, mas virá para o Brasil quantas vezes seja chamado. Mas, enfim, eles estão indiciando o Lulinha. Estão indiciando, claro, vários outros nomes, mas a cereja do bolo, digamos, é o Lulinha. Aí o que é que vai fazer a oposição a essa gente, PT e Companhia Militar Limitada? O que é que eles vão fazer? Vão apresentar um relatório onde o Flávio também seria indiciado por razões que no momento eu desconheço, mas por ligações dele com esse pessoal também do esquema, do careca do INSS, como se fala.
Não posso adiantar aqui porque não sei exatamente o que é que eles vão alegar para indiciar o Lulinha. Agora, ou indiciar o Lulinha, não, o Flávio. Agora, eu queria. Você tem o vídeo do Carlos Viana no Roda Viva, Alice? A gente já passou esse vídeo aqui. Bota esse vídeo do. Bota esse vídeo. Carlos Viana é o senador do Podemos. Você está falando comigo ou com a sua equipe numerosa de servidores? Tá. Vamos ouvir aí, Carlos Viana, então, Isso aí esse aqui, Carlos Viana, que é o tá presidente. aí, a carinha dele, é o presidente da CPI. Sim. Ele está avalizando o indiciamento do Lulinha hoje. Que Mas CPI vejam vergonhosa. pois é, mas vejam o que é Essa que foi uma ele das piores. disse sobre Lulinha numa entrevista recente que ele deu ao Roda Foi. Viva Olha que na TV interessante. Cultura. Vê, bota aí. Bem, vamos deixar claro para o país o seguinte: eu não posso dizer que o filho do presidente, Fábio Luiz da Silva, tenha culpa. Eu não posso afirmar efetivamente que ele tenha qualquer responsabilidade sobre o INSS. Quer dizer, ele não pode, não Não é pode, não tem bipolar? Ele é responsabilidade, bipolar? mas está indiciando, mas está indiciando. Eu não estou É, entendendo. é com o aval desse cidadão, o Ai, senador que piada. Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, que Bolsonarista. o relator lá está botando o nome do Lulinha, que Dois bolsonaristas, ele Alfredo dizia que não Gaspar. tinha. Aí, Ele, olha só di- que interessante, os bolsonaristas, eles tentam usar como argumento para tentar culpar o PT não querer prorrogar a CPMI. Por que o PT não quer? Por que o PT não quis assinar? Por isso, gente. Porque a CPMI, no caso, teve como relator e presidente dois bolsonaristas capazes de topar tudo só para tentar melar o governo. Eles desvirtuaram completamente o sentido da CPMI. Aquilo que seria apurado, né, era o crime organizado, era ir para cima do PCC, do Comando Vermelho. Aí sim seria talvez um meio de combater o crime organizado e não taxando como terrorista, mas não fizeram isso. Tentaram, claro, fazer daquilo um circo, um palco. E o palanque agora é o caso Master. E aí desvirtuaram até esse caso. Foram para cima de Lulinha também, tentando colocá-lo, enquadrá-lo para queimar o Lula. E aí tem esse vídeo que o Ricardo Noblat trouxe, que é a contradição completa. O presidente da CPMI admitindo que não tinha nada contra o Lulinha, agora ele indiciando o mesmo, indo para cima do filho do presidente. Então, é o completo descrédito dessa CPMI que nada trouxe, nada acrescentou para a investigação, nada trouxe de resultado positivo contra o crime organizado e ainda virou um palco político, um cirquinho patético para atacar o governo. E aí vem aquele bolsonarista que também quer atacar o governo com qualquer argumento, mesmo que não tenha nenhum sentido, e usa o fato do governo não assinar a CPMI que quer sabotar o governo. CPMI não é mais para apurar crime organizado, é para sabotar o governo, é por isso que não assina. Tá entusiasmado hoje. Essa camisinha é de qual seleção, Hugo? Só que a camisa é só laranja, eu sempre acho que é da Holanda. A Holanda está jogando agora contra a Noruega. Eu estava assistindo, estava 1-1 no primeiro tempo. Ah, Eu gosto entendi. muito da Holanda. Mas essa daqui não foi por conta da partida de futebol, foi apenas coincidência. Estou com a camisa da Tá, Adidas laranja. agora, quem é esse cidadão aí, como é o nome dele? Carlos Viana, senador do Podemos de Minas Gerais. Podemos. Hoje o Metrópole trouxe uma matéria interessante de um dos seus colunistas, que diz o seguinte: o presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana, se tornou apresentador do programa Brasil Notícias, da rede super de televisão, em abril de 2021, data em que já era senador. A emissora pertence a quem? Pertence à Igreja da Lagoinha. E o parlamentar, Só esse isso. Carlos Viana, é acusado de blindar Interessante. as investigações contra a Igreja da Lagoinha, a qual ele é muito ligado. Aí diz mais aqui, ó, o Carlos Viana, esse cidadão impoluto que está aí à frente de vocês, repassou 3,6 milhões de reais em emendas parlamentares
Há a Fundação Oasis, que vem a ser o quê? O braço social da Igreja da Lagoinha. Tá ficando feio. A revelação levou o ministro do Supremo Tribunal, Flávio Dino, a cobrar explicações do senador Carlos Viana sobre o montante. Esse dinheiro foi para quê? E para uma empresa que é ligada a outra, da qual o senhor era apresentador de televisão? A Igreja da Lagoinha tem o pastor André Valadão como líder. E é ligada também ao pastor e empresário Fabiano Zetel, né? Zétel. Zetel, cunhado e operador financeiro do Banco Master, do Daniel Não, Vorcalho. tá horrível. Quem devia ser indiciado era ele, é o próprio, né? Que Era o engraçado. Carlos Isso é Viana, patético. Carlos Viana se era. indicie. É. Seja Ou coerente. então se declarar Impedido, suspeito. Eu suspeito. não Devia, não, posso, é eu não posso, patético esse não sujeito posso comandar isso. presidir aqui uma É CPI sujeito. Não tem que eu condição estou moral. envolvido de alguma Não maneira. tem, Eu não irei tem. me defender e provar que sou inocente, mas não posso participar de uma Não coisa pode. dessa. Não pode, eu não devia. Tá Ê, participando, tá Viana, tá ficando lá. feio. E vai se complicar, e vai se complicar. Claro que vai, claro que vai. Tentou Agora, a gente. usar de bazuca política essa CPMI, que agora o tiro vai se voltar contra ele. É o próprio tiro no pé que vai rolar Rapaz, já já. E ele merece, olha, né? Porque é de um o cinismo que, completo. o que a política brasileira tem de vigarista político é uma enormidade. Inacreditável. É uma enormidade. Vejam o que aconteceu aqui. Eu queria ter apresentado isso ontem, mas eu acho que ainda está valendo. Vejam o que aconteceu aqui com outro parlamentar, com outro político, o deputado federal Luciano Alves, do PSD do Paraná, PSD lá, do Ratinho Júnior, do Gilberto Kassab. Ele se envolveu aqui em Brasília, no Lago Sul, em uma confusão com uma garota de programa. Segundo. Olha, ele começou a negociar, ele deu em cima da garota de programa. Isso é um deputado federal. Enquanto eu estiver falando, vê aí se ele é casado ou Alice, depois me diz. Porque para completar casado, fazer isso com uma prostituta, se arrisca até a levar doenças para casa, eventualmente.